Dois Croiser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a última parte, o último volume de La Casa de Papel que foi ao ar na Netflix nessa sexta-feira, dia 3. E, gente, ai meu Deus, que série incrível, finalizou perfeitinho e lógico que eu vou falar de todos os detalhes com spoilers no vídeo de hoje, porque eu sei que vocês estão malucos pra discutir tudo que viu e aí eu vou falar de cada ponto aí do que a gente viu nesses 5 episódios finais. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem, inclusive mais vídeos de La Casa de Papel, que vocês sabem que quando sai temporada, vem vídeo aí. Bom, gente, a primeira coisa que eu preciso dizer sobre essa finalização, sobre La Casa de Papel de uma forma geral, é que tudo fez muito sentido. Gostei muito de como as coisas se caminharam aqui pro final e gostei muito que eu consegui me surpreender e muito, porque conforme a gente foi acompanhando o material que ia lançando e ainda mais La Casa de Papel, que vocês sabem que eu cubro absolutamente tudo aqui, acaba que você já começa a entender um pouquinho mais como que seria esse direcionamento, mas eu gostei muito das reviravoltas que a gente teve. E uma dessas reviravoltas foi justamente o roubo do roubo. Como não falar disso, né? Porque desde o início, né, de todo esse plano da parte 3 e 4 e consecutivo a parte 5 também, volume 1 e 2, eu falava sobre a Tatiana, sobre qual era a importância dela. Achei que em algum momento ela poderia entrar para a banda, mas no final das contas ela não entrou. E quando eles trouxeram o filho do Berlim para essa parte 5, começou a ficar muito estranho todo esse envolvimento. Porque eu não sei se vocês lembram, no meu vídeo falando sobre o volume 1, eu falei que no momento que o Rafael conheceu a Tatiana, tinha sido muito estranho, teve uma troca de olhares meio constrangedora. E de fato aqui a gente entendeu o porquê eles traíram o próprio Berlim. E eu gosto disso porque a gente sempre viu o Berlim como essa imagem muito liberta e muito inalcançável e tudo mais. E é muito interessante porque desde lá do início da parte 3, o professor já falava: não confia na Tatiana, ela é uma ladra. E ele ficava assim: pô, mas você também é um ladrão, sabe? O que você tá falando e tudo mais. E eu acho que tudo isso faz muito sentido, principalmente quando eles trazem toda essa relação de família, né? E consecutiva a isso, a reviravolta quando o Rafael decide retornar o ouro ali pro professor. E eles falam desde o início, né? Não confia na Tatiana, e a gente aqui especulando que em algum momento ia ser uma reviravolta muito importante, que teria o nome dela. Não deixou de ser verdade, né? Mas eu trago isso porque a gente vê como várias coisas foram pensadinhas ao longo aí, desde a parte 3 e a parte 4, para conectar com esse final na parte 5. Como, por exemplo, o roubo viking, né? Muita gente, inclusive, quando a Netflix confirmou que teria um spin-off só pra falar do Berlim, falaram que, agora faz sentido todo aquele roubo, né? Porque bem provavelmente seria uma pitadinha do que a gente veria na série do Berlim. Não deixa de ser verdade, provavelmente a gente vai ver algumas coisas assim, mas aí a gente discute em um outro vídeo melhor isso. Mas tendo esse contexto do volume 2, a gente entende mais ainda que foi importante tanto pro Rafael, pra ele pegar gosto mesmo em roubar, que era algo que ele não gostava que o pai dele fazia, então ele precisou ter a própria experiência dele, entender como que era a emoção ali do roubo. Então essa cena era muito disso, mas também pra gente ver que seria a resposta pro final de tudo. Agora, se tem uma coisa que La Casa de Papel sabe fazer muito bem, eu acho que vem fortíssimo nesse volume 2, é a gente sentir que tá ali com eles e também aumentar esse afeto que a gente tem com eles, porque em vários momentos de alegria, eu não sei se vocês chegaram a ver o doc, eu vi só uma partezinha antes de começar a gravar aqui os vídeos pro canal, eles falam, né, de como os personagens são humanos e que nessa temporada eles fizeram tudo, eles dançaram, eles gritaram e a gente realmente ficou à flor da pele em vários momentos. Outro aspecto que eu gostei bastante que aproxima a gente desses personagens é como eles trabalharam os sentimentos deles, inclusive na perda com a Tóquio. E eu acho que isso é algo que perpetua ao longo desse volume 2 também. A culpa que cada um sente por estar ali, seja o Rio por ele ser o grande motivo, seja o professor por ter deixado todo mundo naquela situação, seja pela perda da Tóquio ou até mesmo as atitudes que eles não tiveram ou que eles gostariam de ter tido em determinados momentos, como na morte da Nairobi. Enfim, eu achei magnífico a forma que eles trabalharam esse sentimental. A gente realmente viu esses personagens no limite deles.
E não só, também as grandes homenagens, né? Alguns elementos que retornam, como o origami ali do professor, que eu tava com saudade, só quando eu revi, eu falei, meu Deus, ali ó, o plano do professor. Tá certo que pra mim isso também tem um significado um pouquinho maior, porque eu acho que no final das contas esse plano não era do professor, apesar de ser um pouquinho ali, acho que a gente pode discutir de forma mais aprofundada todo o significado do professor por trás dos planos da família dele, mas quando ele assume, ok, esse plano também é meu, a gente tem o retorno ali do origamizinho, que foi um grande símbolo para as duas partes, quando a gente teve o assalto ali na Casa da Moeda. E também toda a simbologia trabalhada ao longo da série, gostei muito desses detalhes, como por exemplo, o próprio caminhão do roubo era vermelho, ou quando ele vai com o fusquinha vermelho ali pro Banco da Espanha, mas também quando a gente vê que nos momentos de felicidade, isso também traz um pouco dessa pessoalidade deles, como eles também falam no documentário. Essa série, no final das contas, é sobre aquelas pessoas, sobre aquela história das pessoas que estão envoltas em um assalto, não necessariamente sobre o assalto, mas ainda assim, preciso dizer que esse volume 2, ele trouxe mais momentos do assalto, mais momentos explicativos, que era uma coisa que eu tava sentindo falta realmente na série, que não vinha tanto, e faz sentido com que eles tenham deixado mais pra cá, porque era quando vinham as grandes revelações do plano realmente, mas eu sinto que na parte 4 e ali no volume 1 foi algo que aconteceu menos, então ver essa retomada aqui da explicação do plano e ver mais dinâmicas com relação ao plano foi realmente muito legal. E também, lógico, Bella tchau, só que agora a gente viu em samba, são coisas realmente muito simbólicas que fazem com que a gente ame aquilo que a gente tá assistindo, então em vários momentos eu me peguei rindo de determinadas situações, inclusive a comédia do volume 2 tá realmente muito boa. E nossa, eu preciso dizer que eu ri muito no momento que o Tamoio ele deixou ali o professor e a Lisboa juntos, e ele tava, sei lá, esperando alguma revelação do plano, e no final ele teve um pedido de casamento, sabe? E não só, também aquele videozinho do Palermo explicando como que eles fizeram o roubo, como que eles tiraram o ouro dali, foi muito tipo deboche, sabe? Eu realmente me diverti demais, então em vários momentos eu tava genuinamente gargalhando, e esse volume 2 pra mim ele foi exatamente isso, foi divertido, foi gostoso, tudo fez muito sentido, tudo se conectava. E outra conexão que eu não posso deixar de falar, inclusive, foi da Sierra, né? Gente, eu confesso pra vocês que eu fiquei um pouco cética quanto a ela ir, né, pro lado deles, de certa forma, ela não fez parte ali, né, do time e tudo mais, mas eu senti que tudo fez muito sentido ali. Ela tentou, dentro dos ideais dela, até o último segundo, ela viu que ela realmente não ia conseguir tirar nada disso, tanto que se a gente for ver, inclusive com a finalização do plano, também foi uma tentativa de barganha ali, não era nada garantido, mas eu gostei principalmente o sentido que deram pra ela de sopetão, né, quando a gente vem com todo esse assalto do assalto, a gente vê que no final das contas ela também trabalharia com uma parte investigativa e que ela iria ser muito bem sucedida realmente. Gostei inclusive que a gente teve uma pessoalidade maior dela, teve um aprofundamento maior e dava pra sentir realmente como ela tava cansada em determinados momentos. Gente, ser uma mulher forte dá uma canseira mesmo. Mas ainda assim, eu acho que ela foi uma personagem que mesmo contra as pessoas que a gente torce na série, ainda assim a gente conseguia torcer por ela também, porque a construção dessa personagem é realmente muito incrível, assim como a construção dos assaltantes, até mesmo Matias, que ganhou aí o seu próprio nome. É engraçado isso, porque ao longo de La Casa de Papel, que a gente foi acompanhando a série, a gente viu os nomes de cidade revelando seus nomes reais conforme iam passando alguns episódios, e aqui a gente tinha o Matias que não tinha um nome de cidade e queria o seu próprio nome. Mas assim, gente, realmente foi um péssimo nome. Eu acho que os assaltantes tinham razão ali e ele escolheu um outro nome, mas tudo bem. Fez sentido ali pra ele, era o que ele queria, mas deixa aí nos comentários se vocês gostaram ou não. E ainda nessa parte sobre como tudo encaixou muito bem, até mesmo a parte dos militares, eu achei que foi muito bem feita a forma que eles fizeram, tanto com o próprio plano deles ali. Eu acho que a série ela precisava também trazer certo ganho pra polícia, principalmente pra gente chegar nesse final e ter essa igualdade quando se fala dessa barganha que foi feita, e achei muito interessante porque
porque quando a gente teve toda aquela questão dos documentos e tudo mais, eu achei que isso viria à tona de outra forma e de fato foi utilizado, mas foi mais utilizado como justificativa para eles argumentarem aqui, para eles conseguirem o que eles queriam, então foi bem satisfatório, mas eu senti que algumas coisinhas ficaram um pouquinho de lado. Por exemplo, o Arturo, eu realmente achei que ele teria mais importância. Então, quando a gente vê o todo dessa temporada 5, tanto o volume 1 quanto o 2, o Arturo, ele foi meio que um extra. Foi importante pra Estocolmo, pra inclusive ela se entender dentro de um assalto, ter uma parte mais intensa e tudo mais, mas ainda assim é algo que poderia ter ficado de lado se eles quisessem não trazer o Arturo de volta nessa parte 3, 4 e 5. Como ele tinha todo aquele lance do programa de TV e tudo mais, eu achei que teria uma finalização diferente. Mas tudo bem, eu amo o ator, mas por mim o Arturito podia ter morrido mesmo. Outra coisa que eu sinto que eles poderiam ter deixado de lado se eles quisessem foi essa traição do Denver com a Manila. Eu acho o histórico dele super válido, mas também foi algo que teoricamente não acrescentou tanto assim na história. Eu acho que a Estocolmo e o Denver poderiam ter meio que conversado a relação deles ali sem precisar disso, porque até a resolução deles foi algo que não foi tão doloroso, foi mais fácil, né? Eles conversaram ali e achei também legal, assim, foi uma conversa de um casal saudável, não foi uma super briga, mas que talvez poderia ter se intensificado ali de outra forma, sem precisar envolver a Manila. Eu acho que o sentimento deles poderia existir de alguma forma por conta do passado, mas talvez não ter passado pra frente isso. Mas foi como eu falei, algo que não faria tanta falta aí pra história, então também não é algo que atrapalha estando aí na história. E é muito legal que toda essa resolução veio inclusive ali do cofre, fazendo uma menção ao início do relacionamento deles. Agora, por último, mas não menos importante, eu preciso falar sobre o professor. Eu acho que o destaque que deram pra ele aqui nesse volume 2 foi realmente algo muito necessário. Óbvio, ele tinha um grande destaque, porque afinal estamos falando do professor, mas eu gostei muito da construção da história, do background, todo o significado de família pra ele. A gente ter essa noção, inclusive, de que os planos foram em torno de pessoas muito queridas pra ele, mesmo que ele tenha tido aquela conversa com a Lisboa que também é sobre ele, não necessariamente sobre essas pessoas. Ainda assim, eu gostei muito do significado que eles deram, e eu acho que a parte do professor diz muito sobre a consistência do plano, porque eu acredito que muito das coisas que a gente assistiu até agora não teriam acontecido se ele realmente não fosse essa garantia, né, como eles falam bastante. E esse destaque dele é muito importante porque todos tiveram um destaque em algum momento. O Berlim teve seu destaque aí ao longo da temporada toda, assim como o Palermo, que tá envolto ali da história dele, a Tóquio, a Nairobi, o próprio Helsinki. Eu acho que ele teve um destaque muito grande. Na entrevista que eu postei aqui no canal, né, o próprio Darko Peric, que é o ator que interpreta o Helsinki, ele chegou a falar de como ele ganhou mais destaque ao longo do tempo, de como ele tem mais falas, e a gente vê isso realmente quando a gente pensa no Helsinki da primeira temporada e agora é completamente diferente, e o personagem dele foi ganhando mais espaço. A Manila teve uma importância muito grande também, a Estocolmo, o Denver, o Rio, tudo isso foi em torno do Rio. A própria Sierra, como eu falei, ela teve um aprofundamento, e eu acho que o professor, mesmo que ele fosse essa grande cabeça e a gente já admirava ele, ter esse background da história, do passado dele e como ele se envolveu com tudo isso, tem das características que ele tem, porque, por exemplo, quando a gente vê o Berlim, a gente consegue entender por que ele é ladrão, como que ele enxerga o roubo, e o professor, a gente consegue ter uma visão mais clara e uma personalidade maior ainda. Então, eu gostei muito de como eles trabalharam aqui na série, nessa temporada final ainda, pra trazer esse ápice que foi o final. Sério, gostei muito. Eu sei que todo fã de La Casa de Papel sabe que a temporada se estendeu mais do que devia, mas ainda assim foi muito gostoso acompanhar todas essas temporadas e esperar e teorizar, acertar, errar, enfim. E eu acho que esse final ele dá esse quentinho no coração pra gente, sabe? De que tudo compensou, de que tudo foi incrível, que a gente se apegou por aqueles personagens, que tudo fez sentido, e é muito legal isso, a gente vê uma série tão bem finalizada, tão bem escrita. Em vários momentos eu via o que eles fizeram ali com o roteiro e eu ficava impressionada, sabe? Eu realmente gostei de como e qual o direcionamento que a série teve aqui
principalmente pra esse final. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do final de La Casa de Papel? Vocês esperavam outro direcionamento? Foi satisfatório o que foi feito aqui? E qual foi seu momento favorito? Vamos discutir. Lembrando que ainda vão ter muitos vídeos de La Casa de Papel aqui no canal, então pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. E lógico, não esquece de deixar o seu gostei nesse aqui, hein? Então te vejo no próximo vídeo. Tchau!